brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Estamos nas vésperas da primavera, quando tudo floresce e nos encanta a alma. Estação das flores, como eu amo as flores. E aí, lembrei deste pensamento que tem tudo a ver com a nossa estação e com a nossa vida. Diz assim: o que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. Mário Quintana. Pense nisso. E falando de flores, de amores, a gente fala também do nosso convidado de hoje, que é uma pessoa especialíssima, cantor Marcos Sabino. Estará conversando conosco num bate-papo muito informal, cantando várias músicas. E olha, para o nosso deleite, vocês vão conferir comigo essa entrevista espetacular daqui a pouquinho. E ainda um bate-papo hoje, especialmente com a advogada doutora Paola Marinho Vieira. Doutora Paola estará discorrendo sobre cartório extrajudicial e eleitoral, um tema que tem tudo a ver para o nosso momento. Fiquem atentos. Agora, na palma de sua mão, a imagem da emoção. Baixe nosso aplicativo grátis e assista de onde estiver e como quiser a nossa programação. TV Rio Noroeste, a sua, a nossa TV Pádua. Bem, nós estamos aqui no Hotel Pedra Bonita, em Itaocara, recebendo com muito prazer o cantor Marcos Sabino, músico, compositor dos anos 80, que moveu gerações, e de passagem para fazer um showzaço na festa do São Germano. Não poderíamos deixar de passar essa oportunidade e batermos um papo com este cantor que a gente tem na memória desde adolescente as suas canções. Cantor esse que fez música para uma infinidade de outros cantores, como Fábio Júnior, The Fíveres, Roupa Nova, Guilherme Arantes, enfim. Mas eu quero mesmo agora, e nós queremos mesmo agora, ouvir o Marcos Sabino. Antes de falarmos do reluz, ele já está aqui reluzindo. Marcos, é um prazer enorme falar com você, é um prazer enorme recebê-lo aqui com a nossa equipe da TV Rio Noroeste, TV Pádua. Dizer que estávamos com saudades mesmo, tá? E já de antemão, falar para você que queremos ouvir algumas músicas, tá? Tá bom, muito prazer, assim. Pádua é uma cidade muito querida. Todo o noroeste aqui do estado do Rio eu gosto muito, faz parte da minha história, da minha vida. E eu muito feliz de ter passado por Pádua, de ter feito o show lá do São Germano, né? E estar conversando com você, Dilma. Muito, muito legal, muito feliz. Marcos, você tá aí com um filhão, músico também, o Felipe, né? Que até então era produtor para mim, mas quando eu vi a carinha dele e a sua, eu vi que tinha tudo a ver. Felipe está ali do ladinho. Quero te parabenizar pelo filho lindo, tá? Obrigado. Que está aí também no meio musical. E quero perguntar para você o seguinte, Marcos. Como é que você, depois de uma carreira imensa, começou com 8 anos de idade, né? Para contar melhor a sua história. Participou de muitos festivais,
depois fez escola para muitos outros cantores, começou no rock, depois voou para o MPB, né? Canções maravilhosas, Reluz, e agora vou dizer Reluz, sucesso assim, nacional e até internacional. Como é que é, Marcos, depois de todo esse sucesso, você ficar meio que sumido da mídia? E agora, para nosso prazer, reaparecer. Faz parte da carreira do artística, né? Esse vai e volta é uma coisa natural. Todos os artistas passam por esse ciclo. Os anos 80 foram muito importantes para a música no Brasil, e até hoje você vê que as pessoas estão resgatando a música dos anos 80. Eu fico muito contente de ter participado, né? Eu nos anos 80 eu pensava assim, poxa, eu queria ter participado dos anos 60, daquela efervescência dos Beatles. Aí nos anos 70 também, que foi a década que me influenciou musicalmente, ouvindo as rádios musicais, a Rádio Mundial, a Rádio Tamoio. Mas eu faço parte, hoje em dia tem tanta gente que fala, pô, eu queria ter vivido os anos 80. Então, eu acho que esse vai e volta dos artistas, né, da mídia, a gente não sai da mídia, a mídia é que sai da gente, né? Ninguém quer sair totalmente da mídia, faz parte de um ciclo, né? Hoje vou fazer 58 anos, eu fiz sucesso com 23, comecei com 23, já se vão algumas décadas aí. E eu fico muito feliz de hoje em dia eu ainda estar podendo fazer música e estar fazendo isso com meu filho, né? Tá passando toda a minha experiência musical para outras gerações. Foi uma escola que você teve, não é, Marcos? Pelo que eu sei da sua história, sua mãe te deu um violão com 8 anos de idade? Foi, minha mãe me deu violão com 8 anos de idade. A minha mãe foi minha grande incentivadora. Meu pai me incentivava, mas meu pai era médico, então ele ficava sempre com o pezinho meio atrás, né? Mas minha mãe sempre me incentivou muito. E é engraçado que até hoje eu sinto o cheiro do violão que a minha mãe me deu. O cheiro dele, dentro do violão, naquela boca do violão, eu cheirava. E aquele cheiro ficou na minha memória afetiva. Até hoje eu sinto o cheiro do violão. Marca, né? Marca e muito. Marcos, 3 CDs, ou seja, 3 discos de ouro, né? Foi com a música Reluz? Foi 2 com a música Reluz e um com outra música, uma música que chamava Nada Vai Mudar Nossos Planos, tinha um subtítulo chamado Bolo de Coco, que foi com uma gravação com roupa nova. Foram os discos de ouro que eu ganhei. Na época, para um disco de ouro, você tinha que vender mais de 100 mil cópias, né? Mas em compilações, em outros discos, foram muitos discos vendidos. Porque tinham discos que não entravam nessa conta, né? Até hoje, parece que mais de 700 mil. Discos meus, né? Mas assim, de músicas minhas que entraram em outros discos, dá quase 10 milhões de discos vendidos. Não assim, só meus, né? Músico, por exemplo, eu tenho uma música com o Leandro Leonardo, que infelizmente foi do último disco, quando o Leandro faleceu. A música chama Dia de Rodeio, um sucesso assim da música country do Brasil. E aquele disco vendeu, foram quase 4 milhões de discos vendidos. Só do disco do Leandro Leonardo. Aí tem um monte de coisa, tem Fat Family, tem Fábio Júnior, tem... Nossa, Fábio Júnior, eu tive dando uma pesquisada hoje e vi Fat Family, Fábio Júnior. Dalton. Tem uma galera enorme, Simone, né? Eliana Prince, Gerry Adriane. Exatamente. Fiva, muita gente, né? gravações. Então dá uma palhinha pra gente aí do Reluz. Do Reluz, né? claro. Vamos começar a recordar aí. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de
cravo e canela e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. Uau, muito bom recordar isso. Cantei muito essa música, toquei muito no rádio essa música. Poxa, que legal. Como várias outras suas. Como eu já disse, você vendeu com o Reluz 800 mil cópias, né? Por aí. Não sei, a gente nunca sabe. Isso que a gravadora disse, né? Porque a gente nunca sabe. Naquela época era muito difícil ter o controle das vendagens dos discos. Embora as companhias fossem sérias, sempre ficavam. Existia muita pirataria também na época de fita cassete. O Reluz chegava. Uma vez eu cheguei. Eu não sabia que acontecia isso. Eu cheguei num posto de gasolina no interior de São Paulo, indo para o trabalho de divulgação nas cidades do interior. Aí tinha uma fita que era uma coisa assim, meio fotocópia. O cara pegava a capa, fazia uma cópia, uma fotocópia, botava e vendia aquelas fitas, fita cassete. Hoje em dia a pirataria é outra. A pirataria hoje é com os CDs. Os tempos mudaram. Verdade. Você tem noção de quantas músicas você já compôs e gravou? Nossa, não tenho não, mas é muita coisa, assim, muita coisa. Que eu gravei talvez umas 100 e poucas músicas gravadas. Agora, de compor, uma infinidade. As pessoas falam assim, eu tenho 1000 músicas. Não sei se eu tenho 1000 músicas. Assim, se eu pegar o violão... Desde quando eu comecei a tocar, eu não conseguia muito estudar. Quando minha mãe me deu o meu primeiro violão, ela também contratou um professor para me dar aula. Ele ia na minha casa me dar aula. E começou a me ensinar música. Eu nunca tive muita paciência para aprender a ler partitura, porque eu pegava o violão e já compunha. Tentava fazer alguma coisa. E eu, assim, se eu pegar o violão, eu vou fazer alguma coisa, vai aparecer alguma música. Mas essas músicas vão se perdendo ao longo do tempo também, você vai esquecendo. É como um artista que pinta, ou uma costureira que borda, uma bordadeira que faz uma... É uma arte como outra qualquer. Você tem uma que mais te marcou? Olha, tem a música que o Reluz é uma música muito marcante na minha vida, né? Até porque quando eu fiz Reluz eu tinha 15 anos de idade, então é muito marcante. Mas tem, por exemplo, a música, né? Falando daqui da região, uma música que é muito marcante na minha carreira, que foi o Ave Esperança, que foi a música que eu ganhei o Festival de Miracema em 1978. Por falar nisso, tem uma história aí pitoresca, né? Sobre as cheias do Rio Pomba, que eu quero ouvir daqui a pouquinho. Mas toca então uma palhinha, dá uma palhinha para nós dessa esperança. Voa condor branco bem alto e vai levar esse recado pra ela vir me namorar. Que eu tô solitário nesse infinito rural, que eu tô morrendo a cada passar do pôr do sol. Linda, linda. Agora, Marcos, você tem muitos conhecidos de Miracema. Como é que é esse seu elo? Você é de Niterói, como é que começou esse elo em Miracema? Miracema começou com um amigo meu, que infelizmente não está mais entre a gente, que é o Dinho, o Wilder, inclusive trabalhou nas rádios. Grande radialista. Radialista aqui da região. E eu fui para Miracema, ele me chamou, vamos lá na minha cidade. E eu vim para Miracema, eu cheguei no dia 7 de setembro de 1978, em Miracema. E em novembro tinha o festival e tinha a produtora do festival, a Pingo. A Pingo e tinha o Fernando Miguel, que eles também não estão mais entre a gente. Mas eles quando eu comecei a tocar, o festival ia acontecer assim um mês depois. E eles já tinham encerrado. Vou contar essa história agora, o pessoal pode ficar até... Mas é uma história bacana, porque as inscrições para o festival já tinham terminado, mas quando eles ouviram essa música, ele falou, você tem que colocar essa música no festival. Essa música é linda, coisa e tal. Aí, mas já acabou. Eu falei, não, nós vamos dar um jeito. Aí a música entrou no festival.
E acabou que a música venceu o festival. E aí eu fiquei assim, a cidade me reconhecia assim como aquele garoto que veio de Niterói e cantou aquela música que a cidade inteira cantou. E a cidade me tratava com tanto carinho que foi assim, Aí eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a frequentar a casa das pessoas. Eu vinha para Miracema e ficava na casa do Dinho, do Jadim, grandes amigos meus. E a dona Ricardo, o seu Joel. Eu virei da família, você entendeu? Eu fiquei da família. Eles também iam para Niterói, ficavam na minha casa. E isso foi anos e anos e anos e anos. Eu, com as pessoas da cidade, vinha os carnavais, eu vinha para Miracema. Santo Antônio de Pádua sempre estava em Miracema, mas sempre vinha para Pádua para alguma coisa. Eram os bailes que aconteciam em Pádua. Nossa, as cidades aqui são muito parecidas, né? As pessoas são muito bacanas. Em 2014 você fez um show aqui em Pádua, né? Parece-me que em Campelo, fiz em Campelo, foi em Campelo. Foi a festa de Campelo, foi a Dona Margarida, que que organizava a festa. Ela me convidou ela estava reativando a festa de Campelo, e foi uma coisa simples, mas eu gosto muito dessas coisas simples, assim, nas praças. Eu acho que isso é bacana, é um contato legal que você tem com as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. É uma qualidade que você tem, tá? Humilde. E a humildade faz com que a gente norteie por esses lugares onde a gente se sente bem. Porque como é que é isso? Você foi, podemos dizer assim, pioneiro nos programas do Perdidos na Noite, do Faustão, do Chacrinha. Sim. E agora, tanto tempo longe da televisão, você pretende retornar, tá retomando essa carreira? Existe, assim, as televisões hoje estão muito voltadas para São Paulo, né? São Paulo. Eu devo agora, no ano que vem, em 2017, fazer um trabalho de televisão. Estou me organizando para isso. Mais um revival, não é? Você vai voltar para a mídia, vai aparecer na... Não é isso. Porque os programas hoje que eles querem audiência, né? Mas vai que você vai num programa desse... Eu fiz um programa há pouco tempo não, já tem bastante tempo, que foi o Silvio Santos fez um programa chamado Rei Majestade. Aí você ganhava uma coroa de prata, depois se você passasse, você ganhava a coroa de ouro. E um monte de cantores da minha época fizeram também. E acabou que eu ganhei a coroa de prata, a coroa de ouro, coisa e tal. E foi um programa de muita, mas muita audiência. Foi uma coisa absurda. Essas coisas que o Silvio Santos cria, né? Ele é um Midas, né? Um Midas da TV, do Mundial, um cara que tem essa cabeça de... Ele pega as coisas que ninguém espera, coloca... Quem sabe... O Faustão, eu fiz muitos programas do Faustão, principalmente na época do Perdidos da Noite. Eu ficava... O Faustão tinha um programa em São Paulo chamado Balancê, que era ele, o Tatá e o Escova, que ele levou para fazer o Perdidos da Noite. E o Faustão tinha um programa na Rádio Record, em São Paulo. E ele, às vezes, ele me chamava, vamos para lá para ficar na rádio comigo. Eu ficava a tarde inteira com o Faustão, conversando na rádio. Aí ele botava uma música minha, conversava, tocava. Mas depois ele virou o Faustão, né? Virou o grande Mas, Faustão. ultimamente, o Faustão tem feito o Ding-Dong. E tem trazido para o Domingão do Faustão muitos artistas, muitos cantores antigos. E você não foi chamado ainda? Não fui assim chamado, mas possivelmente vou ser chamado em algum momento. Alguns amigos meus já fizeram, o Dalto fez, o Hildon fez. Possivelmente vão me chamar uma hora. Com certeza, o Faustão tá perdendo para nós, viu, Faustão? Tá perdendo para a TV Pádua. Marcos Sabino tá aqui conosco. Mas isso é assim, uma hora eles chamam... eles sempre estão fazendo... Eu estou sentindo que hoje a mídia, eles estão querendo resgatar um pouco dessa coisa da música mais de qualidade, porque realmente a gente está vivendo um tempo muito complicado, né? Um tempo de galera que está com todo respeito, né? Tem uma galera muito boa que faz música bacana, né? Eu acho que tem uns sertanejos fazendo músicas boas, mas... Tem muita gente fazendo muita porcaria, as coisas são muito iguais também, né? Então... Verdade. Agora, Marcos, tem uma música que eu citei agora há pouco, que você fez por causa das cheias do Rio Pomba. Conta essa história para nós.
Foi uma vez eu estava em Miracema, meu pai estava indo para Miracema e tinha acontecido uma enchente. E eu vim receber o meu pai, porque eu estava preocupado dele chegar e não passar com o carro. Naquela época as enchentes eram violentas. E eu cheguei ali na estrada, chegando ali de Pádua para Miracema. Quando eu cheguei, a cidade estava tudo cheio d'água. A gente não via pouca coisa da cidade, assim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não lembro como aconteceu, mas meu pai passou. Possivelmente não foi... De repente eu olhei só para um lado, né? Mas aquilo me emocionou muito. E foi realmente uma enchente. Isso foi nos anos 70. 78. 78. Possivelmente, foi a maior cheia que nós tivemos aqui. Tá vendo? Tem tudo a ver com... Foi realmente a época que eu comecei a vir para cá. E eu fiz uma canção chamada Mar do Norte. Essa música foi muito importante para minha carreira, porque... Eu cantava antes de gravar, eu já cantava essa música nos teatros, por onde eu me apresentava, e essa música ficou muito conhecida. E eu cheguei a gravar essa música, mas ela é uma música muito densa, muito emocional. Então o pessoal da gravadora achou melhor, não, essa música está um pouco, ela chega a ser um pouco triste, né? Não é uma canção triste, mas ela fala assim eu vou tocar um pedacinho. Então eu quero me emocionar, canta para nós. Eu lembro meu pai rezando, minha mãe chorando, sem tempo pra dar. Percebo no vento sedento, de fome me ardendo, soprando no ar. Eu vejo a água caindo, a água invadindo, parecendo um mar na terra. O Mar do Norte inundou meu coração. No Mar do Norte naufragou minha cidade. O Mar do Norte inundou meu coração e naufragou minha cidade. Você vê que eu me coloquei como se eu fosse da cidade. Verdade. Foi isso. Eu senti na canção que você estava se colocando como um filho porque eu vi assim de Santo Antônio de Pádua. As pessoas ali passando aquele perrengue todo, né? Que realmente tinha muita gente carregando as coisas e foi assim. E é engraçado isso que eu vivi uma enchente dessa em Niterói. Eu era muito criança. E eu acho que eu liguei uma coisa a outra. Essa enchente de Niterói foi nos anos 60. Talvez, eu era muito, muito novinho, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos de idade. Foi uma enchente violenta que teve em Niterói. Inundou ali aquela parte de Santa Rosa, Caraí, inundou tudo. E as pessoas tinham que botar barco, sair de barco. Quer dizer, você está emocionado não é à toa. Você viveu na pele, vivi né? Na pele, vivi na pele. É isso, Marcos, muitos shows agora? Olha, estão acontecendo os convites, né? Então as pessoas estão convidando. Eu também, eu queria falar uma coisa. Eu estou com um programa que é muito legal. Você vê a minha ligação com o interior do estado do Rio, que é muito, muito forte. Com Niterói, interior do estado do Rio. Eu tenho um programa na Rádio Roquete Pinto FM, que é uma rádio muito conceituada no Rio de Janeiro. O programa vai toda terça-feira, de 20 às 21 horas, chamado A Barca do Som. A música atravessando a Baía de Guanabara. E a filosofia do programa é a música de Niterói e do interior do estado do Rio de Janeiro, mas do interior para cá, não é? Atravessando a Bahia. Sim. E aqui no Noroeste, toda hora, eu estou tocando um monte de gente daqui. Que legal! E estou, assim, a pessoal de música que está com trabalho, começando, que tem uma gravação bacana, por favor, mande e-mail para barcadossom@gmail.com. O Felipe é o produtor do programa e nós estamos recebendo todo esse material, divulgando as atividades das cidades, com as secretarias de cultura também, que quiserem mandar suas programações, que o objetivo do programa é esse. O programa está indo muito bem. Semana passada,
passado, nós recebemos um prêmio dos 20 melhores programas no Brasil de divulgação da música independente. Então, assim, eu estou muito feliz. E mais feliz ainda de ter esse elo com o interior do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro tem 90 municípios. Poxa, a gente tem uma máquina de cultura que tanta coisa bacana. Talentos, né, espalhados por aí. Eu vejo tanta coisa bacana. A gente está falando aqui da região. Pádua, o Teatro de Pádua, né? Leva tanta gente bacana. O museuzinho de Aperibé, aquele museuzinho ali do trem, da estação. Que coisa linda, feita por uma pessoa só que faz aquilo ali. Né? O Centro Cultural em Miracema. Tem tanta coisa legal aqui. E o Noroeste sempre ficou um pouco esquecido. Não se fala muito, né? Olha, Ricardo Boechat, por exemplo. Ele fala toda hora aqui da região, porque ele é daqui. Ele fala daqui, mas ele está distante há muito tempo, então ele não sabe. Não tem uma ponte. Né? Porque ele está lá em São Paulo, mas toda hora ele está falando. O elo das pessoas, principalmente de Niterói, nas pessoas que o Ricardo Boechat é de Niterói, o elo das pessoas é o interior do estado, é para onde as pessoas iam estudar. Então, é todo mundo a mesma coisa. O niteroense, ele é miracemense, ele é peribense, ele é itaucarense, ele é friburguense, entendendo? Como o paduano também é niteroense, a gente está no mesmo barco. Por isso que o nome do programa é A Barca do Som. Muito legal. Atenção, galera. Ó, vocês aí que gostam de cantar, têm seus talentos aí, olha. Aproveitem. Fale mais uma vez, o Marcos. O programa pela internet, pelo site da Rádio Roquete Pinto, você pode ouvir o programa em real time. É www.fm94.rj.gov.br. E o e-mail do programa é barcadosom@gmail.com. Pode mandar o material, as secretarias de cultura, os artistas que tiverem alguma programação, pode enviar que a gente está divulgando todo mundo lá. Ok, querido. Quero te agradecer muito, tá? Por nos receber. Agradecer em nome de todos os paduanos, de todos os fluminenses, digamos assim, e por que não dizer do mundo inteiro que nos acompanham através da TV Rio Noroeste, TV Pádua no Facebook, e em nome de toda a nossa equipe. E eu queria te pedir mais uma musiquinha, se possível, para a gente encerrar aqui. Antes, primeiro, gostaria de dar a oportunidade para você falar, se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Não, assim, eu queria dizer, assim, da minha felicidade, realmente, com muita verdade, de estar novamente aqui na região, que foi por onde eu comecei e por onde eu quero estar muito mais vezes. Bom, e quem quiser fazer contato para shows, o telefone é 21 99651 8561. Falar com o Felipe, meu produtor, meu músico, agora ele está querendo mandar em tudo, né? O problema é Canta também? Canta, toca bateria, toca violão, compõe. Tá quietinho aí, né, Felipe? Vou te chamar para cá, ó. E é isso. E estamos aí para fazer os shows, para programa de rádio, estúdio lá em Niterói também, trabalhando outros artistas, então, seguindo a vida. E agora, para fechar, então, nós temos o prazer de ter aqui do lado do Marcos Sabino, o paizão, o filhão Felipe, lindo de viver, que é o espelho um do outro, né? E hoje, aqui, dando uma palhinha também para nós. Tá aí o Felipe com uma canequinha, uma colherinha e vai fazer um sonsaço ali, com certeza. Na mira do olhar. Tente conter o calibre da tua arma. Você deve saber que eu não sou tão bandido. É que às vezes me escapa o controle da alma. É que às vezes na calma eu corro perigo. Preciso medir tudo aquilo que eu quero pra alvo. Do que eu posso pedir na mira dos seus olhos. É
que às vezes me escapa o controle da alma. É que às vezes na calma eu corro perigo. Linda, hein, Felipe? Imagina, a próxima entrevista é com você, tá, querido? Com certeza. Ele já fez programas de O Geleia do Rock, já participou de programa de televisão, já teve aí na mídia já. Fez Superstar, garota. Tem escola. Garota tem escola. leva jeito. Leva jeito, com certeza. Marcos Sabino. Sucesso cada vez mais para você, é o que nós desejamos. Mais uma vez, reiterando o nosso prazer de receber aqui na nossa TV Rio Noroeste, TV Padre no Facebook. Agradecendo a oportunidade do Hotel Pedra Bonita, que nos concedeu a sede para fazermos essa entrevista. Um grande abraço, muitos bons shows por aí afora. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. E fiquem com Deus. Amém. Restaurante Gosto Gostoso, o seu ponto de encontro de todos os dias. Self-service aquilo diariamente, churrascos aos sábados e domingos. Gosto Gostoso, o nome já diz tudo. Direção do empresário Luiz Jacinto. Hoje, no nosso quadro O que é de Direito, quem estreia conosco é a querida advogada, doutora Paola Marinho Vieira. Doutora Paola é escrevente de cartório extrajudicial e estará falando conosco hoje sobre cartório extrajudicial e também eleitoral. Olá, nossos telespectadores. Espero que eu possa estar colaborando, ajudando para tirar dúvidas, para informar a população. Como sempre, elogiei a Dilma e o trabalho aqui da TV Pádua, porque a gente precisa disso, de prestar informação ao público, fazerem as pessoas terem mais consciência de seus direitos. Com certeza já está colaborando, viu, doutora? Obrigada. Doutora Paola, falando de cartório extrajudicial, eu pergunto, como é que faz para tirar uma certidão de um imóvel? Bom, eu vou falar de forma genérica de todas as certidões, porque certidão é uma reprodução fiel de um instrumento público lavrado por um notário. O que é importante de falar de certidão, que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Certidão não é uma coisa automática. Em nenhum cartório, seja para requerer uma certidão de nascimento, casamento, imóvel, escritura, procuração, existe um prazo. São 5 dias úteis para que seja entregue a certidão à pessoa. Então, se alguém está precisando, com urgência, assim, se antecipe para poder saber que tem esse prazo. E para requerer uma certidão é só ir até o cartório onde foi realizado o ato. Por exemplo, se é uma certidão de imóvel, é no registro de imóvel. Se é uma certidão de casamento ou nascimento, no RCPN, onde a pessoa casou, nasceu e foi registrada, e requerer a certidão. E quem está autorizado a tirar uma certidão, ou seja, requerer uma certidão? A certidão, ela pode ser requerida por qualquer pessoa. Não tem empecilhos para poder requerer uma certidão, seja ela de imóvel, a pessoa não tem nem que ter participado do ato, nem ter que ter o nome dela no ato, qualquer pessoa. Só há uma exceção a essa regra, que é a certidão referente a testamento. A certidão referente a testamento, ela só pode ser tirada com a comprovação do óbito de quem fez o testamento. Porque enquanto for viva a pessoa que realizou o testamento, isso só cabe a quem fez o testamento, o conteúdo dele só cabe saber a essa pessoa, só quem fez o testamento. Então, só a certidão de testamento que pode ser retirada somente com comprovação do óbito de quem fez o testamento. No caso de uma certidão de nascimento,
Quais as pessoas que podem ir no cartório registrar uma certidão de nascimento? Assim, registrar, fazer a certidão é só pai ou mãe da criança. Agora, requerer uma segunda via de certidão de nascimento, qualquer pessoa. Certo. Quais os documentos exigidos para a abertura de uma firma, doutora? Olha, é outra informação também que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. Para você abrir uma firma, né, você vai deixar depositada as suas assinaturas naquele cartório, para que quando você precisar reconhecer num documento uma assinatura, vai ter lá o depósito daquelas suas assinaturas para que possa ser comparado e verificar por autenticidade ou semelhança o que for necessário e fazer o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma, para ser feito, ele precisa que a pessoa leve um comprovante de residência ou saiba o endereço de cabeça, e o mais importante tem que levar documentos de identificação, RG e CPF. Hoje, como muitas pessoas têm carteira de habilitação, também pode ser carteira de habilitação. Se você tiver um documento que tem RG e CPF junto, melhor, porque você vai pagar, digamos assim, menos uma autenticação. Então, se você tiver um documento que tem RG e CPF junto, é melhor de levar. Se não tiver, é RG e CPF e o endereço. E a própria pessoa que tem que comparecer no cartório. Não existe abrir firma para outra pessoa. Isso daí, quem tem que comparecer no cartório é quem quer abrir a firma. Certo. Doutora Paola, nós estamos em período eleitoral. Exatamente. E eu te pergunto, as leis hoje não estão deixando por menos, né? Não. Estão marcando cerrado. Isso aí. Se eu souber de alguma irregularidade ligada às eleições, o que é que eu devo fazer? Olha, como se tratam agora de eleições municipais, onde a gente vai eleger prefeitos, vereadores e tudo mais, a pessoa tem que procurar o promotor eleitoral do seu município. Procurar, no caso, o Ministério Público do seu município, que lá vão te informar quem é o promotor que está cuidando da área eleitoral. Então, se você ver alguma irregularidade, procure o MP da sua cidade para ficar sabendo quem é o promotor que cuida do eleitoral nesse período. E existe alguma irregularidade que é considerada crime? Sim. Várias são as irregularidades que são consideradas crime no eleitoral. Eu vou resumidamente falar algumas. Sem dúvida, a compra de votos é a mais conhecida, né? Isso é crime. Então, você, eleitor, comece sendo o primeiro a ser consciente de não vender seu voto e não oferecê-lo, porque ele é o único instrumento que você tem para mudar a situação do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Então, comece por você, a sua consciência, mas isso é crime e quem faz a compra de votos pode ser preso. E existem inúmeras outras, por exemplo, transporte irregular no dia da eleição, candidatos que levam e trazem os eleitores, isso é proibido. Servidor público, um servidor público que esteja trabalhando no dia da eleição ou até antes, um servidor público que coaja uma pessoa a votar usando do seu cargo, entendeu? Como ele é um servidor público, dizendo que vai facilitar ou dificultar alguma coisa para alguém se ela não votar em determinado candidato. Isso também é crime. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Ninguém tem que expressar em quem vai votar, por que vai votar. Voto é sigiloso. E quem tentar quebrar isso está cometendo crime. Divulgar propaganda sobre fatos sem saber se são inverídicos em relação a partidos ou candidatos. As pessoas acham que nessa época pode ocorrer difamação, calúnia, podem anunciar falsos crimes que algum candidato cometeu. Isso é crime. A pessoa pode ser processada, julgada por tudo isso. Para falar antes, a gente tem que saber bem e verificar bem. Até quando, doutora Paola, pode ser veiculada a propaganda eleitoral e o que é proibido no dia da eleição, proibido fazer no dia da eleição? Tá. A propaganda eleitoral, ela é permitida só até as 48 horas antes da eleição e ela fica proibida até 24 horas posteriores à eleição, ou seja, ela tem que parar 48 horas antes e ela não pode voltar antes de 24 horas, né, após a eleição. O que é proibido no dia da eleição, basicamente, é sobre isso que eu disse que também é crime, que é a compra de votos no dia da eleição, é a boca de urna, né? Espalhar, enfim, santinhos, entregar coisas, coagir pessoas a votar naquele momento em que está acontecendo a eleição.
São vários outros crimes, eu não vou citar todos, que a gente ficaria um tempo grande aqui falando sobre as várias coisas que é proibido no dia da eleição. Como eu já disse, conduzir eleitores, né, candidatos conduzir eleitores, eleitores causarem confusão, impedir pessoas de votar, desrespeitar mesários, desrespeitar presidentes de sessões, tudo isso pode, inclusive, gerar uma prisão naquele momento da eleição ali para a pessoa. Ok, doutora Paola, falando de santinhos, né, uma lei que foi muito bem feita, é essa de proibir a distribuição de placas, de panfletos, né, que faz essa Sim. sujeirada. Hoje a gente vê as ruas todas limpinhas. Exatamente. Todo mundo melhor. com medo de deixar cair um santinho lá no meio da rua, porque dá problema. Exatamente, porque dá problema, exatamente. E com isso nós ganhamos, né, todos nós, a população de uma maneira geral, né, limpeza na nossa cidade. Exatamente. Então, gente, olha, período eleitoral, boca fechada. Em boca fechada não entra mosquito, Não né, entra, doutora não Paola? entra mesmo. Doutora Paola, nós queremos te agradecer muito pelos esclarecimentos. Tá muito joia, eu que oportunos. agradeço pelo convite. E com certeza teremos muitas outras próximas por aí. Tá joia, muito obrigada. Querida. Quem me veste, como sempre, é a Livi Modas. Olha só que roupinha legal, né? Básicazinha para você ir para o trabalho, assim como eu estou trabalhando, para o escritório, para o colégio, para um passeio nos fins de tarde. Enfim, a Livi Modas tem roupas para todos os sexos e para todos os gostos. A Livi Modas, na boca da ponte Raul Veiga, em Pádua. E hoje, como só falamos de flores, de música, por que não falar de amores? E você que está aí tentando encontrar aquele amor, cansada porque ainda não encontrou, tá difícil, não é mesmo? Mas não desista não, não tenha medo de amar, de recomeçar, de insistir no amor. Porque se tivermos medo de amar, nós vamos ter coragem. Pra quê então? Persistência, minha gente linda. Desistir? Jamais. Luz e paz. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Beijos. Do que eu posso te dizer na mira dos seus olhos, é que às vezes me escapa o controle da alma. É que às vezes na calma eu corro perigo.